Agora, teve uma informação que acabou repercutindo também no noticiário. Pablo Marçal admitiu que armou uma cena na ambulância que o levou ao hospital depois de receber aquela cadeirada de José Luiz da Atena no debate da TV Cultura. A nossa produção separou esse trecho. Vamos acompanhar. Eu precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. Dava pra ir correndo pro hospital. Dava. Não é insuportável. Só que aqui tá o segredo. Cadeirada é o de menos do que a gente tá sofrendo com esses caras. Eu tomo mais 10 dessas por semana, se for o caso. Mas não arrego. Aqui não é bobo aqui, sabe ler? Eu dava conta de segurar aquela cadeira, eu dava conta de agredir aquele cara, dava conta de tudo, mas eu fiz questão de levar pra sentir mesmo, de verdade. Para mostrar, porque esse período não é período de proposta, aprenda a jogar. Esse é um período de mostrar quem as pessoas são. Aí a fala de Pablo Marçal, se referindo à sua equipe. Eu precisava daquela ambulância, eles queriam fazer uma cena, esse povo aí apontando provavelmente para as pessoas do seu staff. Você, Mota, de que maneira um vídeo como esse acaba repercutindo, resvalando e arranhando a imagem do candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo? Candidato, o Pablo Marçal é especialista em comunicação. Ele domina essa técnica como muito pouca gente. O que eu entendi que ele disse ali, é uma questão de interpretação, é que ele podia ter se esquivado da cadeirada, mas foi importante aquela cena da cadeirada para mostrar qual é a situação que ele vive nessa campanha, que ele ou qualquer outro candidato independente. E aí eu chamo a atenção para um ponto, candidato. Eu acho que em qualquer grande país do mundo, uma pessoa que dá uma cadeirada na outra, na frente das câmeras da televisão, sairia dali provavelmente escoltado pela polícia, para ter uma conversa na delegacia. Eu pergunto ao Beraldo como seria nos Estados Unidos, né, se o Trump pegasse a cadeira e jogasse a cadeira nas costas do seu oponente. O meu palpite é que ele seria preso na hora e provavelmente ficaria preso há algum tempo. Eu achei curioso que no Brasil nada aconteceu. Uma pessoa deu uma cadeirada na outra, ali deveria, naquele local, presumo, deveria haver autoridades presentes, e, aliás, nem precisa autoridade, né? Pelo que eu entendo do direito, qualquer popular tem direito, tem o poder de dar voz de prisão a alguém que está cometendo um crime em flagrante. Então, sob esse aspecto, eu acho que o Pablo Marçal conseguiu um feito. Ele chamou a atenção para uma coisa muito importante, né? Que, olha, como é possível não só isso ficar por isso mesmo, como no debate seguinte estavam todos lá presentes, como se nada tivesse acontecido. Eu, como eleitor, como cidadão, como pai de família, acho isso tudo muito estranho. Acho que isso é um símbolo do Brasil que a gente está vivendo hoje, onde a regra que vale para um não vale para outro, a lei às vezes se aplica, às vezes não se aplica, é um troço meio freestyle, meio dependendo da emoção. Então, foi isso que eu entendi que o Pablo Marçal falou. Só em relação à cadeirada, Mota, o Ministério Público Eleitoral está investigando a agressão de Datena Marçal e também Pablo Marçal entrou com uma notícia-crime contra José Luiz da Atena. Enfim, vamos acompanhar quais serão os desdobramentos. Você, Dávila, leu de que forma essa declaração de Pablo Marçal sobre o episódio da ambulância? Na importância da narrativa para manter o seu eleitorado motivado. É isso aí. É só narrativa. Não... Enfim, faz parte desse perfil, desse costume antissistema. Mas eu entendo, Canhato, que isso não acrescenta nada à política. Isso não ajuda a fortalecer a democracia, não ajuda a resgatar a credibilidade das instituições. Isso não ajuda a nada. Então, é um fenômeno. E nós temos de reconhecer que esse fenômeno existe, é forte e vai continuar ditando o ritmo das eleições
até a democracia começar a reagir e a voltar a servir ao cidadão, ao invés de se render ao corporativismo público e privado. Antes de passar para você, Beraldo, Pablo Marçal tem sido criticado por algumas pessoas por se comparar a Jesus Cristo. Ao ser questionado sobre seu alto índice de rejeição em pesquisas, ele afirmou que não tem condição de ser amado ou rejeitado, pedindo aos jornalistas para olharem o exemplo de Jesus Cristo, que foi rejeitado por todo mundo, mas hoje é uma das figuras mais amadas do planeta. Além disso, ele também foi criticado por Jair Bolsonaro. O ex-presidente se disse chocado com a atitude de comparar o atentado à faca que ele recebeu com a cadeirada contra o empresário. Você, Beraldo, essas declarações de Pablo Marçal, que acabam repercutindo muito na imprensa, não sei se há um cálculo, ele se expõe demais e, naturalmente, quero te ouvir também sobre o caso da ambulância. Caniato, começando com a ambulância. Essa manifestação de Pablo Marçal nesse jantar, enfim, aí reunião com apoiadores, sei lá onde é que ele estava, me lembrou muito uma famosa comentarista de economia que tem no Brasil, de uma grande emissora, onde qualquer notícia ruim ela já transforma numa notícia boa a favor do governo. Então foi mais ou menos aquilo. Eu apanhei, eu tomei uma cadeirada, mas veja como isso é bom. Então, claramente, alguém que admite que forjou uma situação grave, porque se você está numa ambulância, primeiro, ambulância não é para se brincar. Ambulância salva vidas de pessoas que precisam. Há inúmeros doentes pelo Brasil afora à espera de uma ambulância para serem transferidos para um hospital para terem um atendimento. Então, ambulância não se brinca. Primeira coisa. Depois, a pessoa, com a maior naturalidade do mundo, admite que estava na ambulância com a carinha, porque não era só que ele estava indo, estava na ambulância com a cara de sofrido, mostrando os dentinhos. Estava doendo. E agora vem dizer que podia ter ido correndo para o hospital. Por que não foi? Por que não foi no seu próprio carro? Porque a ambulância, o vídeo, aí, coloca para fora, dá licença. Então, assim, para fazer essa cena, quer dizer, o que revela isso de uma pessoa que quer assumir um cargo público para gerir uma cidade tão complexa como São Paulo, que precisa cuidar de tanta gente que precisa de serviço público, né? E aí você vê, Caniato, o tipo de comportamento que parece ser alguém que acredita nesse universo paralelo que se criou no seu entorno e que o enriqueceu bastante com isso, e aí vai vivendo nesse momento desconectado da realidade. Mas a realidade é muito diferente disso. E eleições são um momento em que o que o eleitor precisa é enxergar a realidade e não declaradamente ser tapeado pelos outros, dizendo que eu fiz aquilo, mas não era verdade, eu fiz assim, eu fiz assado, mas era só para criar um charme. Eu acho isso aí uma coisa muito feia. Você, Mota, quer arrematar esse assunto? Agora, as críticas por comparar a cadeirada à facada em Bolsonaro e ainda também se comparando a Jesus Cristo. Eu acho que a gente deve usar o mesmo critério para todos os candidatos. Eu acho que o vento que sopra de cá tem que ser o vento que sopra de lá, né? Se a gente for colocar um critério duro o suficiente, não passa quase ninguém. Tá? Eu não vou dizer aqui quem eu acho que passa ou quem não passa, mas se a gente for prestar atenção nas coisas que os nossos políticos dizem todos os dias, a gente infarta. O Marçal, ele tem o estilo dele. Ele confessou no vídeo, né, que poderia ter evitado, mas acabou levando a cadeirada. Ele falou isso no vídeo, ele não teve nenhum problema de falar isso. Eu acho que muito pior do que isso são os políticos que fazem isso e não admitem, que fazem esse tipo de coisa como estratégia permanente, não só em campanha eleitoral.
durante toda a vida. A gente tem políticos que vivem disso, vivem de armação, vivem de truques, de subterfúgios, de uso dúbio de palavras. Isso é tradição na política há muito tempo. Tá? Eu não sei o que levou Pablo Marçal a entrar nessa disputa pela Prefeitura de São Paulo. Eu não tenho como ler as intenções dele, eu não consigo entrar na cabeça das pessoas e saber o que está na alma, no coração delas. Mas eu concordo com o que o Dávila disse. A grande questão não é Pablo Marçal, a grande questão é que nós temos um sistema político, lembra das palavras que eu falei, democracia, república, Estado de Direito, a gente tem um sistema político cansado, que não inspira mais nenhuma confiança, que não inspira mais nenhum entusiasmo no cidadão comum. A única razão pela qual as pessoas ainda vão votar no Brasil é porque é obrigatório. Porque se o voto não fosse obrigatório no Brasil, aí a gente ia ver realmente o interesse verdadeiro do cidadão brasileiro pela política. Tá? Então, como o Dávila também disse, esse é um processo que acontece há décadas. É um processo de degradação da nossa política que acontece há décadas. Tem uma frase famosa, se eu não me engano, de Ulisses de Guimarães, né? Ele dizia, vocês acham esse Congresso que está aí ruim? Esperem o próximo Congresso. A gente vê uma sucessão de besteiras, de asneiras, de escândalos. Eu só vou lembrar aqui, Canhoto, porque eu anotei, e eu não tive chance de falar no outro comentário, mas eu quero chamar a atenção aqui. O Cristiano Beraldo falou, né, e me ocorreu o seguinte aqui. Nos Jogos, nós tivemos vários grandes eventos esportivos aqui no Brasil, né? Nos últimos anos, que foram saudados como coisas que iam mudar o Brasil de patamar. Pelas contas que eu fiz, foram gastos mais ou menos 100 bilhões de reais. Nos Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, Olimpíadas, construíram estádios, construíram arenas esportivas, 100 bilhões. Outro dia o Cristiano Beraldo lembrou aqui, refinaria Abreu e Lima, uma única refinaria, até hoje, outros 100 bilhões. Olha, com 100 bilhões, eu já falei aqui, a gente reformava todo o sistema prisional do Brasil. Todo. A gente construía vagas padrão ONU para todos os criminosos presos. Entre 2003 e 2016, um período em que o governo federal foi ocupado pela esquerda, foram assassinados no Brasil 875 mil brasileiros. Quase 1 milhão de pessoas mortas. Tivemos um número parecido de estupros, quase 1 milhão. Dezenas de milhões de assaltos. Agora a gente está em 2024. Quais são as ideias quentes? Quais são as melhores ideias do governo para a segurança pública? Soltar criminosos, saidinha, liberar as drogas e colocar câmeras na farda das polícias. É isso. Aí, como é que você pode recriminar o eleitor que, diante deste quadro, diz, olha, eu prefiro apostar no nome novo, né? Alguém que diz as coisas que eu gostaria de dizer, mas não posso, alguém que, tá certo, ele é meio, qual é a expressão que eu vou usar aqui? Ele usa coisas, né, de elementos de ação, mas o eleitor se pergunta, se não for isso, é o quê? Então, eu acho que essa é a grande questão aqui, nessa eleição de São Paulo e em outras eleições que virão. Se nós vamos assistir à mesma fórmula cansada que nos trouxe para esse Brasil de hoje, o que a gente vai ver daqui para frente, eu concordo com o Dávila, é o surgimento de mais e mais candidatos com esse perfil. Pessoas que, de uma forma ou de outra, apresentam alguma coisa diferente. O Beraldo pediu a palavra, quer arrematar, fechar o tema. Vai lá, Beraldo. Não, só registrar que, sim, claro, é importante que a gente tenha novas pessoas entrando na política. E o que me preocupa, Mota, é que quando você tem pessoas que mentem descaradamente, e a gente não pode simplesmente registrar a mentira e tentar colocar um peso. Mas o outro mente. Enfim, ninguém tem que mentir. As pessoas precisam ser coerentes, as pessoas precisam ser razoáveis, elas têm que ter compromisso com o que é público.
E a gente não pode se entregar. Quando vem uma pessoa que, depois de dizer que é melhor que Rei Salomão, que é melhor que Ayrton Senna, agora se compara a Jesus, temos alguma coisa errada. Quer dizer, porque não é meramente uma heresia, é um sinal de alguém que funciona num outro aspecto, numa outra dimensão. Eu, como católico, acho um absurdo alguém querer se colocar como uma pessoa equiparável a Jesus Cristo. Então, não há nada de santo em Pablo Marçal e a gente precisa que as pessoas entendam isso. Isso é um desafio para o brasileiro que se encanta com falsos heróis. A gente não pode simplesmente compactuar com isso, porque a gente precisa estimular as pessoas a se questionar. E se chegar na urna, tiverem que optar por alguém, que optem, mas conscientes. Olha, não é o ideal, mas eu vou escolher. Tá certo, vou trazer